Tudo bem, queridos? Vamos louvar e nós vamos cantar um hino que é uma oração bem junto a Cristo. Hino de número 392. Vamos levantar o nosso louvor a Deus e fazer dessa música a nossa oração. Vamos todos juntos? Bem junto a Cristo eu quero estar, bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Segunda estrofe, só as mulheres. Não trago mais ao Senhor só este meu coração pecador. Agora só os homens, mas te suplico em contrição. Todos juntos. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo bem junto estar, até lá no além conseguir aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador, lá cantarei todo o seu grande amor. Amém. Então, uma vez eu tive um problema com a prova no sábado. E olha como eu era. Eu não tive coragem de falar com o professor. Eu tinha aulas no sábado e a prova foi marcada para o sábado e eu não tive coragem. Aí corri no pastor e falei: pastor, por favor, vai lá, conversa com o meu professor. Já pensaram como eu era? Terceiro ano do 2º grau e não tinha coragem de falar nada. E o pastor foi lá e resolveu para mim. Bom, foi um bom período da minha vida. E o pastor era um homem muito sério, um pastor muito preocupado e atencioso comigo. E ele prometeu cuidar e prometeu e cumpriu. O pastor cuidou mesmo de mim e cuidou tão bem que ainda está cuidando e já fazem 37 anos. Adivinharam quem era o pastor? Olha quem era o pastor a quem eu fui recomendada. O que o meu padrasto não sabia é que o pastor era solteiro. Só esperando para dar o bote. Mas, queridos, é uma história longa, eu estou aqui simplificando para vocês, porque naquela ocasião, pode sentar, amorzinho, daqui a pouco eu lhe dou, ele vai terminar a história. Naquela ocasião, lembrem, eu estava terminando o 2º grau, não é isso? Ele já era pastor, um pastorzão, pastor da Igreja Central de Recife. E eu, uma menininha, e com toda essa desenvoltura que eu mostrei a vocês. Imaginem. Depois ele foi embora para o Rio de Janeiro, foi transferido, e eu entrei na faculdade e fiquei mais com carinha de moça, né? Pois não é que Deus manda esse homem de volta para Recife? Deus não faz nada por acaso, não é verdade? Mandou esse homem de volta. Agora não era mais pastor, não. Eu continuava na Igreja Central. Agora fazendo faculdade já.
Eu me lembro, posso contar, amor, onde a gente se encontrou? Bom, eu fui ao Rio de Janeiro para o casamento de uma prima. Ele era departamental de jovens. E a minha tia, ela era departamental de educação. Quando eu entrei na associação, minha tia Áurea Soares, que alguns devem conhecer. E quando eu entrei na associação, fui passando, aí eu escutei uma voz: ei, pernambucana? Puxa, pernambucana aqui deve ser eu, no meio do Rio de Janeiro. Quando eu olhei, era ele. Vem cá, pernambucana. Pois ele vai dizer o que foi que ele viu, né? Eu não sei. Aí ele disse: o que você está fazendo aqui? Eu falei: vim para o casamento da minha prima. Que beleza. Vem cá que eu quero te dar um presente. Olha. E eu tão inocente, não entendi nada. Recebi um presente, uma camiseta da Mocidade do Rio de Janeiro. Linda. Eu falei: nossa, muito obrigada. Tá bom. Ele: pernambucana, escuta uma coisa. Estou voltando para Recife. Eu falei: é? Que bom. Que bom. Bom. Ah, gente. Ele voltou. E agora eu já morava, minha irmã, o marido dela é pastor, meu cunhado é pastor, e agora eu morava com minha irmã, fazia faculdade. E de repente ele ficou tão amigo do meu cunhado, demais. Vivia lá, era uma coisa impressionante. E meu cunhado começou: Deise, esse rapaz aqui está interessado em você. Eu: oxi. Pernambucano fala assim, né? Falei: oxi. Em mim? Para com isso. É muito velho. Eu não sabia que panela velha que faz comida boa. E aí, ele chegou, foi chegando, e eu falei: peraí, é velho demais, não dá certo não, nem pensar. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Era bonitão, ainda é, né? Uma conversa que derrubava até avião. E começou a falar umas coisas que eu me encantei. Quando abri os olhos, já era casada. Foi rápido. De repente, durou 9 meses, nosso namoro, noivado e casamento. Olha a pressa do homem, porque eu ainda estava estudando. De repente eu falei: Senhor, o que foi que eu fiz? E agora? Casei. Ele é maravilhoso, mas é pastor. E eu não me queria casar com pastor, não tenho habilidade nenhuma para ser mulher de pastor. Eu era tímida, mas tão tímida. Pense, veja as situações pelas quais eu passei. Hoje não, hoje um esposo de pastor vai numa igreja e não é necessário que ela saiba fazer muitas coisas, porque a igreja tem muitos talentos. Mas naquele tempo, há 38 anos atrás, a esposa de pastor tinha que saber tocar, pregar, falar, cuidar das crianças, fazer tudo. E eu não sabia fazer nada. Literalmente nada. Me lembro, um dia fomos para uma igreja. Ele era o tesoureiro. E eu sentei aqui do lado dele, o ancião chegou: pô, pastor, como vai? Bom, já era um drama cada vez que eu ia com ele na igreja. Porque ele era essa festa que vocês viram e conhecem. E eu tímida. E ele dizia: irmão, como vai? Abraçar, minha esposa. E eu não conseguia levantar a mão, eu dizia: oi. E era tudo que saía, ficava muda. Aí depois que o povo saía, ele fala: escuta, não dá para ser mais simpática? Eu dizia: estou tentando. E eu estava tentando, mas não dava, era terrível. E olha esse dia, chegamos na igreja, o irmão cumprimentou ele. E ele: minha esposa, irmã, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Aí o irmão saiu, não teve dúvida. Abriu aqui o piano, voltou e disse: irmã, vá tocar. Ele não perguntou se eu sabia. Ele disse: irmã, vá tocar. É esposo do pastor, né? Ele imaginou que eu sabia. E eu não sabia e não sei. Eu encolhi. Eu falei: irmão, eu não sei tocar. O quê? Quanto mais ele ficava grandão diante de mim, menorzinho eu ficava. O quê? A senhora não sabe tocar? Não, irmão. E a senhora não é a esposa do pastor Osmar? Ninguém me disse para casar com ele tem que saber tocar. Foi fácil não.
Não foi fácil, queridos. E esse homem tão atencioso, que dizia coisas maravilhosas, e toda noite ia lá em casa, e era uma festa, uma alegria, e presentinhos e tudo. Aí casei, como todos os homens, deu um problema nas cordas vocais dele, ele ficou mudo, dizia mais nada. Ah, pois é, vocês conhecem essa doença. Mas sabe o que aconteceu? Ele se entregou ao trabalho, e eu, meu pai, o que é isso? Em Recife, eu preparava o jantar, ia para a janela do apartamento, esperar, está na hora de terminar o expediente, ele chega já. Não chegava, não chegava, não chegava. Aí eu começava a chorar, meu pai morreu, dou viúva já no começo do casamento. Só pode ter morrido. Lá para as 9 horas ele chegava. Aí eu estava arrasada, indignada, com raiva. Aí eu não queria nem esquentar comida, eu queria nada, eu ficava brava. E ele não entendia. Porque um homem tão trabalhador, o que essa menina está querendo, não é verdade? Ela tem que ser muito feliz, porque é um trabalhador. Daqui a pouco, um ano depois, eu nem tinha terminado minha faculdade, estava no último ano no estágio. Transferência. Eu falei, ai Senhor, não acredito. Desde que eu me entendo de gente, até me casar, eu morei na mesma casa, na cidade de Garanhuns, na mesma casa. Mudamos para lá, eu tinha 4 anos, não me lembro de outra casa. Agora, um ano de casado, já tinha que me mudar para uma outra cidade. E eu pensei, ah não, por favor, não é possível. Mas era para Fortaleza. Eu pensei, não, Fortaleza está pertinho, não é tão longe, tudo bem. Vamos embora, fomos. Aí que eu me viajava. Porque aí era Ceará, Piauí e Maranhão. E ele ia embora e, olha, era uma coisa tremenda. Nasceu o nosso primeiro filhinho. 1 ano e meio em Fortaleza. Nem deu tempo eu me acostumar. Agora uma nomeação para o Amazonas. E eu pensei, África, mesmo lugar, pronto. A minha cabeça era o mesmo canto. E eu pensei, meu pai, não é possível, como é que eu vou me embora para o meio da selva? Não. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A coisa mais linda é como Deus dirige a vida da gente. É a coisa mais linda. Ele dirige, pode dirigir de uma maneira diferente da que você planejou. Mas tenha certeza que o plano dele é sempre melhor que o seu. De repente esse homem chega, escuta, fui nomeado para o Amazonas. Eu falei, não, Senhor, não acredito. Só pode estar brincando comigo, Senhor, né? Mas Deus sabia que eu precisava de tratamento de choque. É para o Amazonas, vai-se embora. Fui. E imagine, olha como Deus faz as coisas. Quando nós estávamos no avião e o comandante falou, aperte os cintos, vamos pousar. E eu procurando Manaus, né? Procurando. Selva e água. Selva e água. Falei, Osmar, não tem cidade. O avião baixando. Sabe o que acontecia? Naquele tempo, Manaus ficava a 13 quilômetros do aeroporto. Hoje está dentro, no meio. O aeroporto está no meio da cidade. Mas naquele tempo, Manaus ficava a 13 quilômetros do aeroporto. E você só via de um lado da aeronave. Claro que Deus me colocou do lado que não via, né? Porque tinha que ser logo tratamento de choque. Fomos para Manaus, chegamos ali. Nossa, agora eu sou um missionário, que coisa maravilhosa. Agora não era só 3 estados, agora era um mundo. Porque era o Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. E eu com um bebezinho de 6 meses. Bom, quando chegamos, e escuta, onde a gente vai morar? Bom, a casa do presidente está reformando. Meu marido sempre foi muito econômico, não só para ele, mas para a obra também. E ele nem titubeou que a gente poderia ficar no hotel. Imagina, vamos gastar dinheiro para a obra? Não. Tinha um quartinho lá no fundo da... A missão nesse tempo era uma casa velha. Hoje são prédios lindos, mas naquele tempo uma casa velha. Lá no fundo, um quartinho, um apartamentozinho. Tinha um ar-condicionado, é verdade, um fogareirinho, uma geladeirinha. Ele falou, não, aqui tá bom, a gente fica aqui, né, querida? Só que a gente fica, era eu e o bebê, viu? Porque ele foi embora, a missão tinha um avião anfíbio, e ele já começou a viajar, e eu já comecei a chorar. Vocês têm visto a cheia que está dando agora lá no Amazonas? Pois eu, no meu tempo, foi maior, porque era minhas lágrimas, pense. Foi uma coisa tremenda, eu chorava, esse homem viajava. Quando ele chegava em casa, era para viajar de novo, e eu chorava sozinha em casa e pensava, Senhor, eu não me casei para isso, não é possível, eu não queria ser mulher de pastor. Senhor, porque tu botasse esse pastor na minha vida, Senhor, a culpa é tua, porque eu não queria. Mas e agora, o que é que eu vou fazer?
E a coisa foi tão séria. Ele não era ruim, só que ele não tinha tempo para mim. A minha rival, na verdade, era a obra. Vejam como as coisas são. E eu às vezes ficava pensando, quando eu reclamava, e eu reclamava muito, viu? Vou dizer, eu reclamava muito. Quando eu reclamava, ele dizia, querida, você quer um marido preguiçoso, eu estou fazendo o trabalho para Deus. Quer dizer, como é que você vai lutar contra Deus, né? Olha que situação. Bom, no meio dessas viagens todas, depois ele vai contar um lance ali de uns bilhetinhos, mas eu vou passar e deixar para ele. Mas no meio dessas viagens todas eu pensei, não aguento, decididamente não aguento. Eu vou fazer um bilhete, deixar em casa. Quando ele chegar, tá lá. Fui embora para casa da minha mãe, não aguentei mais. E vou embora. Pensei mesmo isso. Mas ao mesmo tempo a minha mente vinha, casamento é até que a morte separe. Casamento é para... Eu fui educada que casamento é para sempre. Casamento é até que a morte separe. E às vezes eu clamava ao Senhor, Senhor, muda esse homem, Senhor, eu não vou aguentar. Ô Senhor, se casamento é até que a morte separe, tu tem que dar um jeito para matar um dos dois logo, porque não vai dar não. Felizmente Deus não atendeu essa oração, viu? Sabem, queridos, foi ali, no Amazonas, que eu amo tanto hoje aquele Amazonas, tanto que vocês não imaginam. Eu fiz grandes amizades. Foi ali no Amazonas que eu considero que foi o meu deserto, e acho que todos nós precisamos passar por um deserto para poder ser usado por Deus. Lembram de Moisés que ficou no deserto até que Deus disse, agora você está pronto? Quando você acha que você não está pronto, aí é que Deus pode atuar na sua vida. Foi lá em Manaus, foi lá no Amazonas que eu aprendi que uma mulher e uma pessoa não pode depender de mãe, nem de pai, nem de marido e nem de amigos. Só pode depender de Deus. E quando eu entendi isso, e vou dizer a vocês, numa das minhas orações, clamando ao Senhor em lágrimas, eu encontrei, não sei quantas vezes tinha passado por esse texto, mas encontrei, nesse dia foi significativo para mim, e sei que está escrito na Bíblia também por minha causa, João 15,16. Não fostes vós que escolheste a mim. E eu, quando li aquilo, falei, opa, está aqui. Eu não escolhi ser esposo do pastor porque eu nem queria. Eu escolhi a vós. Falei, Senhor, então agora o problema fica mais leve para mim. Porque quando eu fui naquela igreja, lá em Pernambuco ainda, que o ancião me mandou tocar e eu não sabia, sabe o que eu fiz quando cheguei em casa? Contratei um professor de piano. Tragédia. Porque Deus não pede aquilo que você não pode dar. Não é lindo isso? Não é maravilhoso isso? Então, lá no Amazonas, quando eu vi, não fostes vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, falei, obrigada, Senhor, eu estou me preocupando em vão, eu não tenho que ser nada. Tu me escolheste, tu sabes por quê. Então eu estou em tuas mãos, acabou, não quero mais me preocupar com nada. Mas eu li um pouquinho mais e o texto não parava aí. E o texto dizia, para que vades e deis fruto. E eu pensei, opa, agora aqui pegou. Fruto? Que fruto eu posso dar? Não sei falar, não sei pregar, não sei dar estudo bíblico, não sei cantar, não sei dirigir coral, não sei tocar, não sei cuidar das crianças na igreja, não sei fazer nada. Mas a Bíblia está dizendo, né? Que Deus me escolheu. Então, se Deus me escolheu, Ele sabe porque Ele me escolheu. E quero dizer a vocês que a partir daquele momento, eu entreguei, consegui entregar. E aqui está a nossa dificuldade. A gente tem os problemas, a gente se agarra nos problemas e olha para eles e chora, chora, olhando para o problema. A gente esquece de olhar para Deus. Não é para olhar para os problemas, é olhar para Deus. E quando eu olhei para Deus, aí o meu problema ficou pequeno. Aí eu me entreguei nas mãos do Senhor. E eu falei, Senhor, agora eu estou em tuas mãos. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber que eu sou a esposa do pastor Osmar. E agora, professor, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando nas nossas primeiras viagens aqui para o sul, casados, minha nossa, eu tímida, envergonhada. E as pessoas diziam, Osmar casou, Osmar casou, Osmar. Quem é a esposa do Osmar? E lá vinha aquela magricela, que eu era um palito, acredite. Magricela encolhida, e eu, você é esposa do Osmar, menina, o que você fez? Não fiz, esse é o ponto. Não fiz. Era assim de moça atrás dele, na igreja, em todo lugar. Assim de moça, fazendo 1000 coisas. Eu não fiz nada, porque eu não queria casar com o pastor. Ele fez para me conquistar, e isso fez a diferença. Uma dica, hein, moças? Uma dica aí. Então, queridas, a partir daquele momento, Deus começou a mudar a minha vida. E vou dizer uma coisa para vocês.
no momento que eu entreguei tudo ao Senhor e parei de reclamar com Ele também, porque Deus me disse claramente: Deise, não é o seu marido que precisa mudar, é você. E confesso que foi um choque para mim, porque eu me achava tão boazinha. Você não se acha uma boa esposa, não? Eu me achava ótima. Mas Deus me disse: você precisa aceitar o seu marido como ele é. E agora vem a dica que eu falei de manhã. Quer mudar seu marido? Pare de ensinar a ele o que é que ele tem que fazer, porque isso não dá certo, e nenhum marido gosta disso. Quando eu parei de reclamar, quando eu parei de pegar no pé, aí as coisas começaram a mudar. Aí Deus mudou minha maneira de ser, aí Deus mudou o meu marido, e aí o nosso casamento começou a mudar, e aí minha vida começou a mudar. E hoje ele vai contar os intervalos que eu estou pulando, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje eu fico olhando para trás e fico pensando: e se eu tivesse me separado? Eu não sei o que seria da minha vida. Talvez eu continuaria uma menina tímida, porque esse homem foi e é um instrumento de Deus para eu florescer para Deus. Lembre, eu era tímida, eu não falava. E vocês, mulheres aqui que me acompanharam lá no Ministério da Mulher quando começou, foi ali que eu também comecei a falar. Ele me incentivando. Se vocês observarem, eu falo de um jeito parecido com ele, porque a aluna não fica longe do professor, não é verdade? Então, queridos, mas sabe o que aconteceu? Deus foi mudando a minha vida. E eu fico pensando, se eu tivesse me separado dele, eu não sei o que seria de mim hoje, não sei. Talvez não teria, talvez não, eu só tinha um filho, então eu não teria os outros 2 que tenho hoje. Poderia ter outros, mas não os 2 que... E se eu não teria os 2 que tenho hoje, não teria a netinha linda que eu tenho, porque é do segundo filho, não é do primeiro. Mas uma coisa eu sei: se eu tivesse me separado, acreditem, que maridão que eu teria perdido. O que eu quero dizer a vocês, queridos, é que Deus ainda opera milagres. O que eu quero dizer a vocês, contando a minha parte da história, é que nenhum casamento está imune a problemas. Nenhum casamento. Porque somos pessoas diferentes, nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mas o que eu quero dizer é que quando você desiste, o inimigo alcança a vitória. Mas quando você continua com a ajuda de Deus, você vai se surpreender do que Deus pode e quer fazer na vida de vocês. Nós estamos aqui porque Deus operou um milagre na nossa vida. Nós estamos aqui porque nós somos felizes, graças a Deus. Apesar de diferentes, ainda somos muito diferentes. Agora, alguma coisa vai ficando parecido, né? Porque quando nós casamos, ele chegava em casa: barbaridade, tchê. Eu dizia: oxente, bichinho, eu gosto de coentro, ele gosta de salsa. Era tudo complicado. Hoje a gente já mistura tudo, né? A gente hoje já diz barbaridade, oxente, todos dois. Ele fala oxente, eu falo barbaridade, está tudo misturado. Mas eu louvo a Deus, porque Ele escolheu para mim uma pessoa especial que eu não saberia escolher. Ele me escolheu para ser uma esposa e pastor. E eu louvo a Deus por isso, porque apesar de mim mesma, Ele me escolheu para ser uma esposa e pastor. E eu sou uma mulher feliz, realizada, por ser esposa do Osmar e por ser esposa do pastor. Então acredite, Deus pode, Deus quer e Deus ainda faz milagres. Ele vai contar outra parte da história. Eu não sei nem por onde começar. Eu era tesoureiro, secretário do Nordeste, solteiro, depois de trabalhar com jovens. Ela estava na universidade e eu vou dizer por que eu tive interesse. Porque um dia eu fui lá no interior e vi que a família era uma família missionária e consagrada, uma casa que Deus habitava. A mãe dela, vocês conhecem Aura Soares, Costa Júnior, esse povo aí tudo? É tudo gente de igreja. E eu vi que era o culto familiar, princípios cristãos dentro do lar. O pai tinha falecido, alguns anos depois, um padrasto. Com quem não queria nada, eu estava observando tudo.
cristianismo, valores familiares. Finalmente, vocês viram que nós casamos. Agora, senhores, jovens, o que eu não sabia, o que eu disse de manhã aqui, mais no segundo culto, é que a mulher é muito sensível, todas. As mulheres são muito delicadas, as mulheres são emotivas, as mulheres são meigas e de fortes relacionamentos. As mulheres precisam todo o tempo ouvir do marido: você é especial, você é muito importante. Se eu tivesse casado, eu casava com você de novo. Você é linda, e você, olha como você se arruma bem, a casa está bonita, a comida é boa. E eu não sabia disso. E aí ela esperava, eu não dizia tudo, trabalhava, e a cabeça do homem, sabe como é que o homem pensa? Vou fazer minha mulher feliz, e para fazê-la feliz, vou trabalhar bastante, vou ser sério, vou aumentar os meus horários de trabalho, e ela vai ficar em casa, mas ela vai pensar: que maridão, trabalhador, esse homem vai prosperar. E o homem se realiza no trabalho, e o homem pensa que para fazê-la feliz ele tem que produzir mais ainda. Assim é a cabeça do homem, viu, mulheres? O homem se realiza no trabalho, e a mulher se realiza namorando e recebendo o carinho do marido. E eu lá sabia que era tudo isso. Aí eu chegava em casa e pensei: mas como eu sou trabalhador, e em qualquer hora vão me promover, porque eu trabalho muito e tudo está dando certo. E ela chorando. Ué, chorando quando eu sou tão bonzinho. Ceará, Amazonas. Ela chegou no Amazonas, e agora outro lado. Para aí. Aqui tem outro ponto que o marido às vezes não entende, mas faz que não entende. Eu não dizia para ela quanto era meu salário. Não era muito, o pastor não ganhava muito naquele tempo, mas não dizia. Só dizia: não pode gastar muito. Shopping nem pensar. Não tem dinheiro. Fomos para o Ceará. Ela se formou e arrumou o primeiro trabalho, e uma nutricionista de um grande hospital na zona rica de Fortaleza. E eu pensei: minha esposa agora está trabalhando, nutricionista, vai ganhar muita grana. Quando chegou o primeiro contato, até ali eu não dizia quanto eu ganhava. Quando eu olhei o contra-cheque, o salário dela era quase o dobro do meu. É muita grana que ela está ganhando. Querida, vamos fazer agora uma conta conjunta. Para eu ajudar a administrar o dinheiro. Eu queria segurar o dinheiro. Está vendo? Está vendo, mulheres? O homem é difícil, mas isso é só o início. Depois tudo muda. Me dá um sinalzinho quando faltar assim. Olha aqui. Só que quando ela estava 2 meses bem empregada, e eu viajando pelo Piauí, Maranhão, e organizando a igreja da divisão: Pastor Osmar, você foi transferido, nomeado presidente do Amazonas, do Acre de Rondônia. Perdeu o emprego. Está vendo? Perdeu o emprego. Como as mulheres sofrem às vezes. Para morar num quartinho cheio de rato, até a casa ficar pronta foram meses, um lugarzinho feio, um fogareiro, não tinha nem fogão, e eu realizado, porque o homem se realiza no trabalho, e a mulher nos relacionamentos. Quando eu vi um avião me esperando, e todo aquele território que era quase metade do Brasil, eu pensei: estou realizado e feliz, agora eu vou entrar neste avião e vamos abrir a obra do Senhor em todo lugar. E ela naquele quartinho, foi quando ela sofreu e pensou: vou morrer.
Eu estou contando para dizer para vocês como é triste quando a gente não entende as diferenças. Isso é muito cruel. Aqui que é o motivo de separações. Até que depois de vários anos, nos trouxeram para São Paulo. Chamado para São Paulo. Quero dizer para vocês que a minha esposa, quando vinha para São Paulo, dizia: e agora? São Paulo, muito ladrão. Eu não vou trabalhar mais em lugar nenhum em São Paulo, vou ficar em casa com meus filhinhos. E eu calado. Eu não vou dirigir em São Paulo porque eu vou sair à rua, eu não conheço nada, o povo lá vai me sequestrar, não sai de dentro de casa, eu vou morrer lá dentro de casa. Moema, nossa casa é Moema. E ela caladinha dentro de casa. Já vou te dar a hora. Vem cá. Quando chegou em Moema, logo eu fui nomeado presidente da Associação Paulista. E essa mulher triste não sai de dentro de casa. Tinha 3 filhinhos agora. E ela se ajoelhava com aqueles filhinhos. Ela fazia o culto e lia as histórias da Bíblia. E ela ali junto com eles, no sábado ia para a igreja de Moema, que era bem pertinho, do ladinho dos filhos, e eu por aí, até que eu comecei a dizer para ela: você é a mulher da minha vida, Deus escolheu você para mim, aquela música. Você é uma mulher sábia, sabe educar os filhos para Deus. Olha como meus filhos estão dentro da igreja, pequenininho, mas tudo gostava de ir para a igreja. Você é uma mulher cristã, você é uma mulher amorosa, eu te amo. Aí o gaúcho velho começou: eu te amo, você é especial. Ela parou e ficou olhando, e ali eu comecei: todo dia, se eu tivesse que casar era com você, você é a mulher que Deus me deu. Eu queria que você ficasse ao meu lado e ajudasse a evangelizar São Paulo. E queridos, quando eu comecei a dar elogios e valorizar a mulher e tratá-la com carinho, aqui pelo Capão Redondo, e eu ligava para casa: vou chegar um pouquinho tarde, mas eu te amo. Lá para Moema: eu te amo, você é especial. Sabe o que Deus fez? Pegou aquela esposa caladinha dentro de casa, depois colocou no Capão Redondo, e essa mulher se levantou, desabrochou para Deus, para o lar, para tudo, e começou a pregar. O primeiro dia pregou aqui no IAE, o auditório lotado, e ela tremia atrás do púlpito, eu sentado aqui, ali, lá no IASP, ali no Salão de Atos. E eu sentado aqui e ela ali tremendo. E ela queria falar, mas ainda não tinha desenvoltura. Ela colocava o dedo no papel: minhas irmãs, irmãos. E eu olhando. E ela tremia. E lá aqui atrás batia um no outro, tremia. Quando terminou, ela correu: o que você achou? Eu digo: mais ou menos, mas foi bom. Mas vai ser muito melhor. Deus vai ajudar, e vai. E eu me lembro que foi desabrochando, e um dia eu disse: vai liderar as mulheres, vai organizar essas mulheres para Jesus. E ela contratou todas as empresas de ônibus que tinha por aí, eu da janela ali da associação olhando, e ela dizia: aqui ônibus, ali, mulher por aqui, e ônibus chegando de todo lado aí da região da Dutra, da cidade de Dutra, lá de São José vinha ônibus, e ônibus de mulher, 14 ônibus, e eu olhando e dizia: oh, coisa linda, eu quero é que ela lidere mesmo. E eu ficar lá da janela de braço cruzado: manda essas mulheres para trabalhar. Foram tudo aí para Juquitiba, para lá, num encontro de 500 mulheres, e ali começaram mulheres a se decidir por Jesus, e algumas se batizaram, e ali desabrochou para Deus, e o nosso casamento melhorou, porque Deus mudou o meu coração, e ela deixou de pegar e ficar reclamando, e chorando, reclamando. Olha aqui, agora tu vai falar, olha aqui, olhe nos olhos dessa mulher e vê se tem alguma tristeza. Só alegria. Hoje, agora eu não tenho vergonha de dizer, vocês vão ver agora, depois desse intervalo,
Hoje ela pega o microfone e o povo diz assim: pastor Osmar, dê o microfone para ela, porque ela fala muito melhor do que você. Hoje ela fala e eu fico sentado no auditório. Hoje ela viaja e prega e eu fico feliz, porque trabalha para Deus, desabrochou para Deus. Então, por que nós contamos essa história hoje? Para dizer para vocês que não há nada que Deus não possa restaurar e consertar. Não há casamento que Deus não possa transformar água em puro suco de uva. Eu vim aqui para dizer para vocês que hoje nós somos um casal feliz. Eu não penso nem em morrer tão cedo, porque eu sou um pouquinho mais velho do que ela, só não vou dizer quanto. Mas quando me casei era bem mais velho, mas com o passar dos anos eu segurei e ela está me alcançando. Cada dia da nossa vida a gente vai sendo mais feliz no casamento. Por isso que o casamento é de Deus. É uma coisa que não dá para descrever. Quando o casal vai amadurecendo, acertando as arestas, acertando, se unindo, não importa os erros do passado que Deus perdoa, mas cada dia que o casal vai se entrosando, um dia melhor do que o dia anterior, outro dia melhor do que o dia anterior. Que coisa maravilhosa. Hoje eu olho para a esposa e penso: meu Deus, como é cruel a separação por um desajustamento, por uma crise ou pela morte. Como é cruel. Um dia eu vi um pastor, um líder do mundo evangélico falando: o casamento é como duas folhas que Deus colou. Pega duas folhas de papel e cola uma na outra. O que Deus uniu não separa o homem, é o casamento. Aí ele disse: agora vocês tentam desgrudar essas duas folhas. Rasgou tudo. Que Deus une. Se tentar separar o casal, estraga tudo. Estraga o coração de um, do outro, e estraga os filhos, que é a tragédia da separação. E cada dia melhor, cada dia melhor, cada dia melhor. Hoje eu me cuido. Meu Deus, eu não posso morrer. Essa mulher é demais. Eu preciso, ela precisa de mim, meus filhos precisam. Cuido da alimentação, verduras, frutas integrais. Todo dia eu saio correndo 40 minutos, quero ter preciso ter saúde para falar para os casais, para viajar e para estar em casa e ser um marido ideal para minha esposa. Eu não sabia ser um bom marido, não sabia. Agora eu sei. Agora eu sei. Agora eu não tenho vergonha de dizer todo dia para ela: eu me acordo mais cedo, que o idoso não dorme muito, lá para 5 horas já se acorda. Aí ela ainda é novinha, eu fico esperando, daqui a pouco ela acorda. E os estudiosos dizem que o casal, para ser feliz, tem que dar 8 abraços por dia e vários beijos. Então tem que dar 8. Eu me acordo de madrugada, daqui a pouco eu puxo aqui, começa a dar 1, 2, 3, e vou dando, você é especial, dou quase 8 de manhã. Hoje eu não tenho mais vergonha, aquele gaúcho bobo. Hoje eu não tenho vergonha de dizer: te amo, você é especial. Digo com a maior facilidade na frente de vocês, em casa, não importa, porque eu pergunto: o que é mais importante na vida? Dinheiro ou um casamento feliz? O que é mais importante, uma casa nova, chique, ou um casamento numa casa pequenininha, onde existe amor? Que adianta carro bonito se não tem amor? O amor supera tudo. Amor é Deus, Deus é amor. Um casal que tem amor, tem Deus. É isso que nós queremos dizer para vocês. Agora, os filhos eram papai e mamãe. Hoje eu não tenho tempo, se amanhã eu tiver eu vou contar. Outro ponto que eu não vou falar agora muito, mas vou dar um toque. Se o casal não tem amor, se o casal não vive bem,
Se o pai não der tempo para a mãe e carinho, e também carinho para os filhos vão sofrer terrivelmente uma crise, vão passar por uma crise emocional, crise da identidade. E o meu primeiro filho começou a passar por essa crise, e um dia ele me pediu para ir para os Estados Unidos estudar lá. E nas minhas viagens de trabalho, eu fui lá na universidade várias vezes, e um dia ele chegou para mim chorando, numa grande universidade, chorando. Eu não tenho vergonha de dizer, porque Deus perdoou, e Deus mudou a minha vida. Ele, na antessala do quarto do hotel que eu peguei da universidade, vamos com o pai, vamos jantar com o pai, vamos dormir lá fora. E ele olhava para mim e dizia: papai, o senhor nunca brincou comigo. O senhor colocava tudo a serviço da igreja. Quando foi que o senhor lá em casa, em Manaus, brincou de cavalinho ou de bicicleta comigo? Um aluno da universidade, lá no Texas, chorava: pai, o senhor nunca teve tempo para mim. E eu quero dizer, eu quero hoje sublinhar de vermelho para cada pai: ame o teu filho, não descuide de dar atenção ao filho, amor para o filho, tempo, porque o filho vai ficar inseguro, não importa a universidade, inseguro, e a insegurança acompanha esses filhos para o futuro, e no casamento vai sofrer. Eu ouvi tudo, aí ele me disse assim: papai, um dia o senhor disse: hoje eu vou brincar com vocês, eu e meu irmãozinho é pastor hoje. Pai, o senhor saiu com a mãe e fomos para o Rio Amazonas. O senhor chegou à beira do rio, o senhor colocou o colete salva-vida em cada um de nós, e o senhor desceu conosco a água. A mãe ficou sentada. O senhor, ali estavam as lanchas, luzeiros e o avião, tudo no hangar, e as lanchas uma do lado da outra. O senhor entrou lá nos Estados Unidos, ele apontando o dedo para mim, dizendo: o senhor saiu por trás das lanchas, brincou um minuto, e saiu por detrás das lanchas e foi falar com os marinheiros, os pintores. O senhor foi cuidar dos barcos, o senhor foi para lá cuidar das coisas da missão. E o senhor nem um dia, nem 5 minutos, o senhor brincou conosco. E eu tive que baixar a cabeça, pedir perdão. O que adianta construir a arca e perder a salvação? Hoje eu dou conselho para os pastores, quando eu vou para um conselho: cuidado. Eu dou para vocês que são pais: cuidado. Pai, a esposa precisa de você para ter segurança. Os filhinhos precisam de amor, atenção e carinho de vocês, pais. Cuidado para não trabalhar demais, ganhar dinheiro, sai de manhã, volta à tarde, nunca tem tempo. E o grande problema da família hoje é falta de tempo. Tempo para os filhos, tempo para a esposa para o marido, e o pior, não há tempo para Deus. Nem o culto é feito mais. Está vendo? Mas sabe o que? Aí eu fui, o coração ficou apertado. E daqui do Brasil ligar: meu filho, o pai te ama. Filho, o pai te ama. Um dia ele disse: papai, eu vou voltar para o Brasil. Vem para cá, vem para o Brasil. Fiquei no aeroporto. E agora eu tive que pagar caro. Não dei tempo, agora eu tenho que dar tudo o que ele precisa para demonstrar amor. Filho, volta para estudar na Universidade de Brasília. Está aqui um carro. Tive que comprar um carro para ele. No aeroporto, de braços abertos. Bem-vindo. Entrou na nossa casa. Entrava no quarto dele de joelhos. Perdoa o pai. Perdoa. O pai se apaixonou demais pela obra, esqueceu de vocês. Primeiro Deus, depois a família,
Depois o trabalho da igreja ou o trabalho secular? Primeiro Deus. Família. Agora o resto. Mas sabe como é que alguns fazem? Não sei se Deus é primeiro, mas eu penso que Deus é primeiro. O segundo é você e o trabalho. E o que sobra é para casa. Cuidado. Agora, assim como eu errei, eu quero dizer que Deus perdoou. E Deus restaurou meus filhos. Hoje é um professor de uma grande universidade. E ele telefona: papai, papai, eu te amo. E eu já vi que aquele filho é que vai cuidar de mim quando eu precisar. É isso que eu estou vendo. Ele que vai cuidar de mim. Um doutor, um homem humilde, que estudou vários anos teologia, psicologia na América, no Brasil, mas sobretudo ele teve momentos difíceis de insegurança emocional por minha causa. Hoje eu estou diante de vocês para reconhecer e dizer: ouçam os conselhos, não joguem fora os tesouros que Deus nos entregou. Um escreveu uma música, o outro botou uma letra e o outro montou um vídeo. Querem ver agora? O melhor da vida começa agora. O melhor do casal começa agora, depois de 37 anos. Querem ver? Hoje nós temos uma clínica, um centro para trabalhar com as famílias. Olhares e sorrisos, primeiras sensações, o casal que junto aprende, compartilha os corações. No começo do namoro era tudo novidade, mas o tempo só melhora o afeto e a amizade. O carinho que sentiam em amor virou depois, motivando o compromisso de viver pra sempre a dois, se unindo um ao outro, prometendo ser fiel. O melhor começa agora, onde o lar é como o céu. Tanto quanto o céu é grande, nosso Deus é infinito. Tanto quanto Ele é bom, o amor é tão bonito.
agora. Como você já percebeu, nem sempre é fácil entender o seu cônjuge. E tampouco é fácil ser compreendido por ele. Você já deve ter percebido isso. Por que somos tão diferentes? Por quê? Foi Deus que nos fez assim, não é verdade? Deus nos fez assim com um propósito. Deus não fez homens e mulheres diferentes para viverem em eterno conflito. Claro que não. E olha, é impressionante como às vezes nós queremos que o outro seja igual a nós. E isso nunca vai acontecer, não adianta. Então é importante a gente saber que essas diferenças foram feitas por Deus para nos completarem. Homens e mulheres são diferentes biologicamente. O nosso corpo, o tamanho do cérebro, o funcionamento do cérebro, as nossas células, a oxigenação do sangue, a quantidade de sangue. Biologicamente, homens e mulheres são muito diferentes. Emocionalmente, nós somos muito diferentes também. Há uma mesma situação, um homem acha que não tem nada demais, a mulher faz um escândalo, porque a mulher é muito mais emocional. Então, realmente nós somos diferentes. Socialmente também somos diferentes. A mulher, ela precisa de amigas íntimas. Tudo a mulher tem que contar para alguém, né? A gente fica feliz quando compartilha. Então, estou muito feliz, tem que contar. Mas se eu estou muito triste, tem que contar também. Se eu estou brava, eu tenho que contar. Se eu estou emocionada, eu tenho que contar. Então, a mulher precisa de amigas íntimas. Os homens não. Eles têm colegas, né? Companheiros de trabalho. Mas amigos íntimos para contar segredos? Dificilmente. Dificilmente, né? Agora, nós mulheres, minha nossa, tudo a gente quer compartilhar, tudo a gente quer contar. Mas é assim. Deus nos fez assim, diferentes, e nós temos que encarar isso. Alguma coisa mudou na vida dois? Bom, desde quando casou, mudou. Na verdade, a mulher casa esperando que o marido mude. Esqueça, querida, não muda não, não adianta. E nós temos um problema, porque nós casamos dizendo assim, ele é ótimo, maravilhoso, tem só umas coisinhas que eu vou ajeitar depois. E quando ajeita? Nunca, porque não é papel da mulher ajeitar o marido. Só que ela casa querendo que ele mude, mas ele não muda. E ele casa esperando que ela não mude. Que aquela mulher linda, maravilhosa, doce, continue, mas ela muda, né? Ela já não se arruma, não é o caso de vocês não. Mas ela já não se arruma tão bem. Ela já não liga muito para agora que ele vai chegar em casa. E o coitado volta sonhando com a sua princesa. Quem abre a porta? Uma bruxa. Não é vocês não, não é o caso de vocês. Mas é assim, a mulher muda. E aquela menina doce virou uma fera agora dentro de casa, né? E isso é complicado. Agora, tem coisas que a gente precisa aceitar. E tem coisas que cada um tem que ceder para o casamento dar certo. Agora eu vou dizer uma verdade a vocês. Casamento não dá certo por acaso. Entenderam bem? Eu vou repetir. Casamento não dá certo por acaso, não. E sabe o que é que as estatísticas mostram? Que a pessoa que se casa uma vez e se separa porque não deu certo, tem 50% mais de chance de separar de novo. E no terceiro casamento as chances aumentam mais ainda. Porque o problema não é o casamento, é a pessoa. Se ela não mudar, não tem casamento que vai dar certo. Então é importante a gente aceitar essas diferenças para ter um bom relacionamento com o sexo oposto. Agora veja, é verdade. Lembra quando namorava? O homem não deixava você cair no chão por descuido, né? Se era para levar uma sacolinha que você tinha comprado com algodão, ele dizia, não, você não pode carregar peso, eu levo. Lembra disso? Não importava o quanto você comprasse, ele levava tudo, feliz da vida. Aí casa. E o que é que acontece depois do casamento? Aquela cortesia, aquela atenção, como é que fica? Olha para aquilo. Se a gente não cuidar, as coisas desandam. Mas a gente precisa cuidar disso, né? É uma brincadeira, mas tem muito de verdade nisso aí.
As diferenças, na verdade, elas começam no cérebro. Então, não é porque mulher é assim mesmo, gosta de ser. Não, a mulher é assim porque ela foi fabricada assim. E o homem é assim porque ele foi planejado para ser assim mesmo. E lá no Lar Adventista, a senhora White diz que Deus planejou o homem. Eu não tenho o texto direito, mas eu vou dizer nas minhas palavras, que Deus deu o homem para dar segurança e equilíbrio à mulher, e a mulher para abrandar, para sensibilizar o homem. Então Deus nos fez diferentes, mas que pudéssemos nos unir. Esse foi o plano de Deus. Agora, o cérebro é formado de forma diferente. Formado de forma diferente ficou forte, né? O homem é como se ele tivesse o cérebro compartimentado. Se tiver algum médico aqui, por favor, eu não estou dizendo que é tudo quebrado em pedaços, não. Eu só estou dizendo que o homem, ele tem o cérebro formado em caixas, como se fosse, para vocês entenderem. Então, é uma caixa para cada coisa. Então, o homem tem uma caixa para o trabalho, uma caixa para a esposa, uma caixa para os filhos, uma caixa para o lazer, uma caixa para os amigos. Só tem um detalhe. Quando ele abre uma caixa, todas as outras estão fechadas. Sabe disso, mulher? Ele lida com uma coisa de cada vez. E essas caixas, a gente tem que ver qual é a caixa que está aberta, porque senão não adianta. Se ele tiver na caixa do Jornal Nacional, não adianta, querida, você chegar e dizer, amor, eu quero falar com você. Ele falou, fala, querida. Não fale não, porque ele está na caixa do jornal, não vai escutar você. Então, é uma caixa de cada vez, e quando as outras, uma caixa é aberta, todas as outras estão fechadas, não esqueçam disso. Agora, tem um detalhe. O homem tem uma caixa que nós mulheres não entendemos, e ele gosta dessa caixa. É a caixa do nada. Isso dá uma confusão tão grande, sabe por quê? Porque, como a mulher não tem o cérebro compartimentado, não entende isso. Então, às vezes, ele está lá, deitadão no sofá, olhando para o teto, caladão. Aí a mulher chega e fala, está pensando em quê? Aí ele, honesta e sinceramente, diz, em nada. Vocês vão ver como é a cabeça da mulher, daqui a pouco eu vou dizer. E ela não admite que uma pessoa possa estar pensando em nada. E ela fala, não, você tem que estar pensando em alguma coisa. Não tem. Ele pode. O homem pode, realmente não está. Ele está na caixa do nada, querida. É assim, não adianta. Então entenda isso e respeite no homem. E na mulher, como é que é o cérebro da mulher? O cérebro da mulher, ele é muito diferente do cérebro masculino. Ele é composto basicamente por um grande amontoado de fios onde tudo está conectado a tudo. Então é o seguinte, compras conectado com o marido, com o filho, com cozinha, com trabalho, com tudo, com sogra, enfim. Tudo isso é comandado por uma energia forte chamada emoção. Então a mulher, ela nunca está pensando em nada. Ela sempre está pensando em mais de uma coisa, e é por isso que às vezes ela está falando com o marido e de repente ela muda completamente o assunto, a cabeça dela está tudo organizado. E o marido fica desesperado, porque enquanto ele está na caixa do que ela está falando, ela já mudou para outra caixa e ele não acompanhou. Não deu tempo de fechar aquela. É importante a gente saber disso, porque essas diferenças geram conflitos. E olha, como o cérebro é tão diferente no homem e na mulher, eles processam informações de forma diferente. Processar informações de forma diferente resulta em percepções, em prioridades e em comportamentos diferentes, o que pode resultar em grandes conflitos, se a gente não entender as diferenças. Querem um exemplo disso? Pense em um casal que tem um bebê, vamos dizer de 2 meses, 3 meses. De madrugada esse bebê começa a chorar com cólica. Só sabe o que é um bebê com cólica quem já teve, ou tem, porque senão não entende. E a mãe então fica ali desesperada e ajeita e se enrola e faz tudo. E o bebê não se cala. Agora a mamãe pega o bebê e vem para o corredor. E ela começa a andar no corredor com o bebezinho aqui, alisando a barriguinha. E vai para lá e vem para cá para ver se o bebê para de chorar. E o bebê chora. E o pai dormindo, é claro, né? O pai dormindo. E a mulher, com a sua mente feminina, enquanto ela está aqui ajeitando o bebê, ela está pensando, esse homem não me ama, porque se me amasse não estaria dormindo. Aliás, ele não ama nem o filho, porque o filho está chorando e ele está dormindo. Olha o que é a cabeça feminina, né? E olha porque a gente tem conflitos. Aí ela começa a ficar irritada com o marido. E o marido, coitado, nem sabe por que ela está irritada.
Ele nem sabe, mas ela começa aqui na mente dela, com todos esses fios interligados, ela começa a imaginar 1000 coisas e começa a ficar irritada. Finalmente ela vai deitar com o neném, de manhã cedo o marido fala: querida, já são 3 noites que você levanta de madrugada com esse neném chorando. Hoje à noite, se ele chorar, quem vai levantar sou eu. Aí ela: quem sabe ele me ama. Quem sabe ele pode até amar o filho, pois olha para isso. Na madrugada seguinte, novamente o bebê começa a chorar. E a mãe ajeita e o pai fala: pode deixar, hoje é meu dia, vá dormir. Deixa a mulher na cama, pega o bebê, agora é ele. Meio desajeitado, é verdade, porque não tem muita prática. E fica lá com o bebê para o corredor, para lá e para cá no corredor. E fica para lá e para cá, e o bebê chora. E ele tenta ajeitar e tenta, e o bebê chora. E a mãe acordada, porque uma mulher não dorme com o filho chorando. Ela está na cama, mas ela está acordada. E olha, ele fica lá desesperado, tentando ajeitar. E ela lá, olha o que é a mente feminina. Ela pensa: eu vou levantar, coitado do meu marido lá com o bebezinho, eu vou levantar para dar uma força. Essa é a mente feminina, né? Aí ela levanta. Quando o marido vê a mulher chegar no corredor, entrega o filho e vai dormir. Aí a mulher fica frustrada, ofendida e chorosa, e briga com o marido e reclama. Agora vejam, essa é a mente feminina. O que é que a mente masculina pensa? Para que 2 acordados? Tem lógica, não tem? Tem lógica. Para que 2 acordados? Se o bebê está com a mãe, que é quem melhor sabe cuidar dele, eu vou dormir, porque tem que trabalhar amanhã. Agora, se ela precisar de mim, ela vai me chamar. É exatamente isso que gera conflitos. Por isso nós temos que entender que o cérebro da mulher e que o cérebro do homem funciona de forma diferente e que isso pode trazer conflitos, para evitar esses conflitos. Por isso é tão importante esclarecer as diferenças que existem entre nós. Bem, o homem, já falei, ele, como tem o cérebro compartimentado, lida com uma coisa de cada vez. As mulheres, como elas têm várias conexões, elas lidam com vários assuntos ao mesmo tempo. A mulher, ela pode estar cuidando da comida, assistindo TV, passando ferro, lavando roupa na máquina também, atende o telefone e fala com o marido que está chegando. Ao mesmo tempo, ela consegue. Agora, queridas, não, olha, um detalhe aqui. Isso não significa que a mulher é melhor que o homem, não. Somos apenas diferentes. E diferenças não são defeitos. Agora, por que é importante a gente entender isso? Sabe por quê? Porque senão, sabe o que vai acontecer? O marido está lá na caixa de e-mail. A caixa de e-mail não é a caixa do computador, é a caixa da cabeça dele, né? O cérebro dele está na caixa de e-mail, então ele está lá. Aí a mulher chega com o bebezinho, senta aqui no chão do lado do marido e fala: amor, olha o bebê que eu vou estender roupa. 10 minutos depois, ele faz, cuidado quando ele fizer viu? Quando ele fizer é porque ele não escutou nada. E aí, quando ela volta 10 minutos depois, cadê o bebê? E ele vai dizer: ué, estava aqui agora mesmo. Sabe de nada. Por quê? Porque se ele está concentrado numa coisa, não adianta, mulher. E não adianta dizer: mas eu posso fazer, você também pode. Pode não. Cada um dentro das suas diferenças, e nós temos que entender isso. O homem, em sua maioria, meu marido já falou isso, encontra a sua identidade através do trabalho. E a mulher, a sua identidade está nos relacionamentos. É interessante, certa vez uns pesquisadores colocaram numa grande reunião vários executivos, homens e mulheres, uma grande reunião de um dia inteiro. Na metade do dia, na hora do almoço, eles separaram propositadamente homens numa mesa, mulheres na outra mesa. E agora eles começaram a observar. Na mesa masculina, durante o almoço, a reunião continuava, porque eles falavam só de trabalho. Na mesa feminina, nem parecia que elas tinham participado de uma reunião de trabalho. Elas falavam dos filhos, falavam em marido, falavam dos seus relacionamentos. É assim que funciona sempre. Pode observar no seu dia a dia para você ver se não é assim. 2 mulheres, quando se encontram, do que elas falam? Elas falam dos seus relacionamentos. Eu encontrei a Silvia aqui, minha amiga, que fazia tempo que não via. Silvia, teu filho casou, não casou? Como é que está? Silvia, eu sou vovó. É isso que mulher fala. Agora, já viram 2 homens se encontrando e um perguntar para o outro: e aí, teu filho dormiu a noite toda hoje?
O homem não está preocupado com isso. Não é que ele não ame. É uma maneira diferente de encarar as coisas. E a gente precisa entender isso para não se frustrar e para não ficar chateado um com o outro. Agora, se existe uma área onde nós somos muito diferentes, é na área da comunicação. É como se falássemos línguas diferentes. É quase como se falássemos mesmo. E é por isso que a gente tem que estar atento. Porque senão nós vamos ter problema. Por quê? Os homens são racionais, então eles são objetivos, eles são diretos, eles não têm muito arrudeio para dizer o que tem que dizer, não. Às vezes eu estou contando uma história para alguém, meu marido fica tão incomodado que de lá ele diz o fim da história, ó, estraga tudo. Mas ele não aguenta eu ir contando em partes, criando um clima. A mulher gosta disso. A mulher, olha como é a linguagem dela, ela usa uma linguagem floreada. Agora tem um detalhe, nem sempre as mulheres são muito claras, né? A gente tem um negócio de dizer uma coisa querendo dizer outra. Querida, marido não adivinha o que você está dizendo nem o que está pensando. Então, por favor, fale claramente aquilo que você quer. Às vezes a gente, ai amor, a situação está tão difícil, então não precisa me dar presente no meu aniversário. Olha lá o que você está dizendo, hein? Ele não dá, e aí ela chora. Mas você disse para não dar, eu disse, mas era para dar alguma coisa. Como é que ele vai saber? Então, a mulher precisa ser clara. Agora, nós mulheres temos que aprender a conversar com os homens, temos que aprender. Porque não adianta, olha, certa vez, eu não fui a um casamento de uns amigos nossos por causa de um compromisso, meu marido foi sozinho. E quando eu cheguei em casa, falei, amor, e aí? Como é que foi o casamento? Ele me olhou e falou, foi bom. Foi bom? Imagina se é isso que eu quero saber. Eu falei, vou incentivá-lo, né? Para dizer as coisas que aconteceram. Falou, amor, e a noiva? Ele me olhou ainda mais assustado e falou, estava lá. Opa, ainda bem que a noiva estava lá, não é verdade? Mas vejam vocês, se a situação fosse inversa, o que é que iria acontecer? Quando ele dissesse, ele não ia me perguntar, mas se ele me perguntasse, como é que foi o casamento? Nem precisava, porque antes dele me perguntar, amor, você não imagina, olha, a igreja estava toda enfeitada de copos de leite, foi lindo demais, olha, você não imagina a música que foi tocada, foi essa, os padrinhos estavam assim, a essa altura ele dizia, para mulher, não quero mais saber de nada. Porque eles não aguentam. Então, mulheres, quando a gente for conversar com as amigas, olha quando você conversa com a amiga, amiga, tem uma coisa para te contar, eu, ai, conta logo, não acredito. Agora vá dizer para o marido, amor, tem uma coisa para te contar, diga logo, o que é que você quer? Porque ele quer que você seja objetiva, que vá direto ao ponto. Então enxuga, mulher, enxuga, porque é importante isso para o marido, senão vai ser complicado. Agora vejam, de um modo geral, os homens falam aproximadamente 15 mil palavras por dia. E a mulher, 25 mil. Isso não seria problema se a gente dividisse isso ao longo do dia. Mas sabe o que é que acontece? Das 15 mil que fala durante o dia, o homem fala tudo no trabalho, tudo. A mulher, das 25 mil que ela tem para falar durante o dia, ela fala ou no trabalho, ou mesmo se ela está em casa com as crianças, ela fala 15 mil. 10 mil ela guarda para falar com o marido quando ele chega de noite, e ele não tem mais nada, que a cota dele esgotou. Você acha que isso dá certo? Não dá, não dá certo. Ela quer falar e ele já não tem mais nada para dizer. É importante, maridos, você deixar alguma coisinha para falar com essa mulher, porque ela precisa de conversar. Eu entendo que nós mulheres falamos demais mesmo, né? Eu entendo que não é fácil para nós ficar caladas, mas que culpa tenho eu? Não fui eu quem fez a mulher. Deus nos fez assim, bem falantes, com algum propósito, com certeza. Agora, às vezes é difícil para o marido, né? Meu maridinho e eu aqui temos uma situação que eu pensei, essa situação é só nossa, né? Mas já descobri que é quase um defeito de fabricação. Meu marido está dirigindo e eu vou aqui do lado. Amor, o sinal ficou vermelho. Querido, cuidado, olha, o carro freou. Amor, olha a moto. Olha o pedestre, amor. Eu me controlo tanto. Aí, às vezes, ele diz assim, ô querida, como é que eu dirijo quando você não está comigo? Eu digo, amor, eu não sei como você consegue.
Eu acho tão importante minhas observações, que acho que sozinho é difícil para ele dirigir. Mas esse é o problema das mulheres. Eu pensei que era só meu, quando eu comecei a contar isso, todo mundo, é igual, lá em casa é igual. Até que um homem me procurou e falou, irmã, comigo é pior, porque eu não tenho carro. Falei, então, você não tem problema. Irmã, eu tenho moto. Falei, mas e daí, irmão? Ela senta aqui na garupa, me abraça e fica, cuidado, cuidado, minha barriga fica roxa. Bom, eu sei que isso incomoda os maridos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Está em estudo um novo tipo, não sei se vocês já viram, cinto de segurança para acabar com esses problemas. Pronto. Não vai mais ter problema da copiloto ficar dando pitaco. Agora, mulheres, vamos maneirar um pouquinho, né? Eu me controlo muito, mas ainda não é o suficiente para meu marido, eu sei disso. Agora vejam, a gente precisa se controlar. Certa vez um casal estava viajando e ela dizia, você está correndo demais, olha o radar, olha aí, você está correndo muito, você vai ser multado. Sabe o que acontece quando os homens ficam irritados com o que a gente fala? Você sabe, né? Ele faz exatamente aquilo que você está dizendo para ele não fazer. Então ela dizia, olha aí, você está correndo muito, diminua a velocidade. Aí ele acelerava. Olha o radar, você vai ser multado. Aí ele acelerava. Olha o buraco na estrada, homem, você vai provocar um acidente. Aí ele acelerava mais. O guarda vai te parar e eu vou achar é bom. Ele não dizia nada, não sei como eles conseguem, mas conseguem. Ele não dizia nada, mas acelerava. Até que numa curva do caminho, não é mesmo que tinha um carro da polícia rodoviária? E o guarda, eu te avisei, bem feito, quero ver agora, bem feito. Parou, o guarda chegou e ele falou, por favor, seus documentos, senhor. Ele pegou os documentos, entregou. Ela não se aguentou e falou, seu guarda, pode multar, porque ele estava correndo mesmo, ele estava acima da velocidade. E olha, seu guarda, não é de agora não, já vem avisando faz tempo, e ele não me ouviu. Pode multar que ele merece. O guarda escutou aquilo, abaixou a cabeça, olhou através da janela para a mulher, olhou para o homem e disse, é a sua esposa? É, seu guarda, minha esposa, imagine. Ele olhou lá os documentos, fechou a carteirinha, entregou e falou, senhor, pode seguir sua viagem, quem tem uma mulher dessa não precisa nem de multa. Cuidado, cuidado, não vá fazer isso não, que pode não dar certo, viu? Ainda nas nossas diferenças, diante dos problemas, quando o homem tem um problema, ele quer ficar calado. Alguns autores dizem que o homem vai para a caverna, porque ele quer pensar. Ele pensa calado. Só que a mulher que pensa falando, quando ela vê que o homem tem um problema, e a gente percebe logo, aí ela fica, o que está acontecendo? E ele não vai me falar nada? Aí ela vai atrás. O que aconteceu? Nada, mulher, me deixa, só quero pensar. Não, tem algum problema. Não, me deixa. Você está muito quieto. O que foi que aconteceu? Eu sou sua esposa, me conte. Para, mulher, eu não quero falar nada agora. Se você não quer falar é porque tem mulher na história. Aí já complica tudo. A mulher não entende isso, porque quando elas ficam tristes, quando elas têm problemas, elas querem falar, ela pensa falando. E elas só querem ser consoladas, é um outro problema. Ela não entende quando o marido está caladão e ele não entende quando ela começa a falar. Porque quando ele fala de um problema, é porque ele não conseguiu resolver. Então ele quer ajuda. E quando ela começa a falar, ele pensa que ela quer ajuda. E ele tem uma mente muito racional, ele fala, olha, pode parar, já entendi, você deve fazer assim, assim. Aí ela começa a chorar. Você não me ouve. Mas como, querido, eu estou lhe ajudando? Aí ele fica confuso, não entende. Presta atenção. Mulher, quando for seu marido, ficar quietão, deixa. Ele precisa desse tempo. Deixa ele lá caladão. Até quando ele passar, pensar, resolver, vier e compartilhar com você. Agora, marido, quando for sua esposa que chegar, hoje no meu trabalho aconteceu, deixe ela falar, por favor, deixe. O máximo que você pode fazer é dizer, nada mais, nada mais. E ela vai falar, mesmo que ela dê muito arrudeio, você não aguenta mais, morda a língua, mas não fale. Quando finalmente você perceber que ela terminou, coloque a mão sobre o ombro dela, puxe assim bem perto de você, olhe para ela e diga, querida, eu estou vendo que você teve um dia difícil. Aí dá um abraço e fala, conte comigo, estou aqui do seu lado. Sabe o que vai acontecer? Ela vai olhar para você emocionada. Ela vai enxugar as lágrimas e vai dizer, meu amor, como eu gosto de conversar com você. É isso.
Ele não falou nada, mas não precisa. Ela só quer ser consolada. Queridos, o reconhecimento e o aprendizado das diferenças ajudam o casal a descobrir novas maneiras de melhorar o relacionamento. Muitos casais brigam e se separam por causa das diferenças. Portanto, os problemas podem ser evitados e resolvidos. E quando isso acontece, o amor desabrocha e se fortalece. Então, nós precisamos aprender a reconhecer, a entender essas diferenças para poder viver bem no casamento. E o Lar Adventista diz: alcançar a devida compreensão da relação matrimonial é obra da vida inteira. E os que se casam ingressam numa escola onde nunca nesta vida se diplomarão. Está aqui. Eu tenho 38 anos de casado. Já li muito, já estudei muito. Passei 3 anos estudando para ser uma terapeuta de casal. 3 anos. Mas cada vez que eu assisto uma palestra ou que eu leio um livro, eu ainda aprendo alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. E olha que eu tenho uma biblioteca de quase 1000 volumes. E todos lidos e grifados. Mas é assim, a gente sempre tem o que aprender. Então nunca pense que você sabe tudo. A gente precisa aprender. E acredite, as diferenças são o plano de Deus. As diferenças no plano de Deus devem completar o casal. Como? Um perder a personalidade e só dizer amém para o outro? Não, não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que o casamento deve ter unidade, cumplicidade, apesar da diversidade, mesmo diferentes, mas que esse casal possa ser unido, possa ser um, cada um respeitando como o outro é diferente. E Deus planejou que o lar fosse um círculo sagrado. Não que agora eu briguei com meu marido, vou lá, conto para minha mãe, conto para minha sogra, conto para minha amiga, conto para a vizinha. Para com isso. Os problemas do casal devem ser resolvidos a 2. E se vocês não conseguirem, vão buscar um profissional, uma pessoa especializada que possa ajudar vocês. Agora, Deus tem um plano, Satanás também tem. E sabe qual é o plano de Satanás? Somos muito diferentes e esse casamento nunca vai dar certo. Eu ouço isso constantemente lá no consultório. Desde não dá, nós somos muito diferentes. Ainda bem que são diferentes, porque se fossem iguais, era do mesmo sexo. Não adianta. Então, que bom que são diferentes. E sabe o que pensam? Isso é artimanha do inimigo. Ah, se eu tivesse casado com aquela minha ex-namorada. Ah, se eu tivesse casado com aquele... Pare com isso, que isso é coisa de Satanás, acredite. É Satanás colocando na mente. Não dê vazão a esse pensamento, porque ele só vai destruir o seu relacionamento. E atenção, nunca, 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 por pior que estejam as coisas, nunca fale em separação. Porque quando você fala em, eu vou me separar, e arruma as coisas, vai embora, uma semana depois volta, você está abrindo brecha no seu casamento para Satanás trabalhar. Então não fale em separação. A coisa está difícil, nós estamos passando um momento difícil, mas Deus vai nos ajudar a resolver. E Deus ajuda, acredite. Nunca pense que o seu casamento foi o erro, nunca pense. E agora eu vou fazer rapidamente, eu já estou encerrando, mas quero fazer um exercício com vocês. Cada um que está sentado junto à sua esposa, junto ao seu marido, por favor, nesse momento, olhe nos olhos do seu cônjuge. Alguns estão tendo dificuldade de achar o olho, mas se tentar, vai achar. É no olho que eu quero que olhe. Pronto, agora olhem para mim. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Essa pessoa que você olhou agora dentro dos olhos, acredite, é o melhor que você podia conseguir. Pronto. Nunca pense que você podia conseguir coisa melhor. Nunca pense. O melhor que podia, você tem. Olhe para o seu cônjuge como um presente de Deus. E acredite, não há nada que Deus não possa consertar. Você acredita nisso? Mas Deus só pode consertar se você permitir. Porque se você não permitir, nem Deus conserta o seu casamento, nem Deus. Mas se você permitir, Deus vai entrar na sua vida, Deus vai fazer a diferença e Deus vai fazer com que o seu lar seja verdadeiramente um pedacinho do céu. Lembrem-se que Deus é amor e que pela sua graça, somente pela graça de Cristo, conseguirão fazer-se mutuamente felizes como prometeram em seu voto matrimonial. Vivam sob a luz radiante do amor de Cristo. Então, sua influência
abençoará o mundo. Aqui está o plano de Deus. Que o seu lar possa abençoar outros lares. Mas isso só é possível se Deus for o primeiro na sua vida. Se você colocar Deus em primeiro lugar. Que Deus possa verdadeiramente nos abençoar, nos ajudar como maridos e como esposas, para que possamos fazer do nosso lar um pedacinho do céu aqui na terra. Amém. Eu quero só deixar com vocês os nossos contatos. Nós temos um centro de apoio à família, é o CEAFA, é um centro virtual. Nós temos um site que está à disposição de vocês, www.ceafa.com.br. Ao você entrar nesse site, ali você tem a nossa agenda, tem uma maneira de entrar em contato conosco e tem um link para um blog. Nesse blog, semanalmente, você tem artigos sobre família, que é uma bênção e tem sido uma bênção na vida de muitas famílias. Portanto, use o nosso site e visite o nosso blog. Nós temos uma página no Facebook. Então, quem está no Facebook, por favor, vá até www.facebook.com/Ministério Ceafa e curta a nossa página, para você ficar atualizado. Nessa página, você vai ver as fotos dos nossos eventos. Essas fotos que eu tirei aqui hoje, até o final da semana, elas vão estar lá nessa página. Então, pode entrar lá, que pode ser que você se veja lá, viu? Eu não sei, mas pode ser que você se veja. Nós estamos no Twitter também. Quem tem Twitter, por favor, siga-nos, @Ceafa. Cada dia, quem nos segue recebe um pensamento sobre família. Um pensamentozinho curto, mas é uma bênção que vai fazer você refletir. Portanto, siga-nos no Twitter, @Ceafa. E nós temos um e-mail exclusivamente para aconselhamento. Quando nós passamos, as pessoas, eu posso falar com você, mas não dá tempo. Bem que eu gostaria de atender todas as pessoas, mas é impossível. Mas pelo e-mail, aconselhamento@ceafa, você é atendido individualmente. Esse e-mail vai para um psicólogo e ele vai responder o seu caso com total privacidade. Portanto, use o nosso e-mail, está aí para servir a vocês. E eu quero apresentar a linda equipe do CEAFA. Aí está a nossa família. É claro que esse carequinha aqui é o responsável por tudo, viu? Acredite. Do meu lado direito aqui é o Osmar Júnior, nosso filho mais velho. Bruna, a sua esposa. Ele é psicólogo, está fazendo doutorado agora, já é mestre em psicologia. Ele mora em Goiânia, é professor da PUC. E eles dois é quem mantém o nosso blog com os artigos sobre família. E também o Twitter com as mensagens para as famílias. E é também o Osmar Júnior que responde a esse e-mail de aconselhamento. Aqui do lado do pai está o Delmar Reis, é o nosso filho mais novo. Ele é pastor em Campinas. A sua esposa, Natiele, é professora de música no UNASP. E o Delmar também é músico. Então, eles têm nos ajudado nas músicas do CEAFA. O Delmar, ele compõe. Ele e o irmão compuseram, que eu me lembre, bem fácil agora, aquela música do CD Jovem, Cada Novo Dia. Conhecem? Aquela música linda? Meus filhos. Pois é. Então, sabe o que acontece com esse DVD que nós passamos aqui, os clipes? O Denison escreve as letras e o Delmar faz as músicas. Então, nós temos um DVD só de clipes musicais. E Denison é o filho do meio. A sua esposa é a Thaíse. O Denison é pastor em Cuiabá. E hoje eu tive uma alegria grande de saber que o Denison vai estar nessa igreja dia 14 de julho. Ele vai estar fazendo mestrado. E dia 14 de julho ele vem aqui para apresentar a filhinha do David, porque eles são muito amigos. E essa fofura que está aqui é a minha única e linda neta. Estou ansiosa por mais netos, mas ninguém se anima. Só que é a Gabriele, só que aqui ela tinha 4 meses. E hoje Gabriele já é uma mocinha de 8 meses. Então, é uma alegria. Eu quero que vocês entendam que o CEAFA existe para servir a igreja. Nós temos vários materiais, que ao final aqui o meu esposo vai mostrar, mas o que eu quero dizer a vocês é que quando você adquire um material nosso, que nós temos vários DVDs e livros e tudo, você está ajudando esse ministério a crescer. Nós temos muitos projetos. Pessoas, você não tem um DVD de adolescente? Está no projeto, mas é caro fazer um DVD. Tudo que
que é vendido reverte para o próprio ministério. Então, quando você adquire um material nosso, você está investindo nas famílias. Acredite, você está abençoando outras vidas, contribuindo para que o nosso trabalho possa chegar a muitos lugares. Só peço uma coisa a vocês: não pirateiem o nosso material. Ele é feito com muita oração, ele é feito consagrado ao Senhor. E quando você pirateia, você está roubando os direitos autorais de alguém. Nós pagamos os direitos autorais de todas as pessoas que participam dos nossos DVDs, entende? Então, aqui estão os nossos contatos, nós estamos à disposição para servir a vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos cantar o hino e depois tu agradece? Se na família está Jesus, se na família está Jesus, forte, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai, se com papai, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai, é feliz o lar, é feliz o lar. Mamãe, se com a mamãe, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Vocês não precisam agradecer nada, porque esse é um ministério que Deus deu para nós. E eu tenho agora trabalhado livre, porque a divisão me autorizou. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por esse sábado tão especial que tu nos deste. Ajuda para que nós possamos viver um relacionamento segundo a tua vontade. Que cada família possa ter unidade, amor, compreensão e felicidade. Querido Deus, nós oramos por cada um que veio aqui hoje à tarde. Se houver algum casal que esteja atravessando algum momento de crise, Senhor, coloque a mão sobre esse casal, ilumine sua vida e ajude para que eles possam encontrar a solução e viver em paz e harmonia. Nós queremos que o Senhor abençoe esta igreja, sua liderança, que nos dê também uma semana muito feliz. E cada momento, cada dia, nós possamos estar ao teu lado, fazendo a tua vontade. Obrigado, Pai, porque tu nos amas. E no final, o teu Filho Jesus virá a esta terra. E ele vem para buscar as famílias que vivem em comunhão com ele. Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém.